Olá, bem-vindo a mais uma videoaula comigo. Nesta videoaula, vamos aprender como preencher um laudo de compressores. Antes de preencher esse laudo, temos que saber aonde está esse laudo em nosso sistema. Entre em nosso portal técnico, na parte de materiais técnicos, laudos padrões. Lá terá um arquivo chamado laudo de compressor. Nesse arquivo, vocês podem preencher o próprio arquivo em Word e mandar para a gente dentro da ordem de serviço, ou imprimir ele, escanear e depois mandar dentro da ordem de serviço. Para a gente não tem diferença nenhuma. O primeiro item desse laudo é o nosso contato com vocês. Qual o número da ordem de serviço que esse laudo pertence, qual o e-mail para a gente entrar em contato e qual o telefone para a gente entrar em contato com vocês também. O segundo item são os dados do compressor. Qual o modelo desse compressor? O que está acontecendo com ele? Ele está travado? Está roncando? Está com alta corrente? O que está acontecendo com esse compressor? O terceiro item é os dados da unidade externa. Qual o número de série dela? Qual o modelo? Qual o código que está na etiqueta do compressor? E qual o número de série do compressor também. Agora, vamos desmontar a máquina e fazer os testes no compressor. O item 3.1 do laudo de compressor, ele trata sobre a tensão que chega no nosso compressor. Para fazer esse teste, vamos utilizar o nosso multímetro na escala de 750 volts alternada e vamos colocar a nossa ponteira no borne 1 e 2. Claro que vamos colocar a ponteira no borne 1 e 2 antes do funcionamento do produto, porque essa medida é no momento da partida e não após a partida. Esse mesmo procedimento vamos usar no teste 3.2, só que vamos utilizar nosso multímetro na escala de corrente alternada, na escala de 20 amperes. Vamos posicionar o nosso multímetro no borne 1 para fazer essa medição. O item 3.3 do laudo de compressores, ele trata sobre a capacitância do capacitor do compressor. Para fazer esse teste, vamos retirar o capacitor do produto com uma chave Phillips e retirar os conectores do capacitor com um alicate de bico fino. Retirando o capacitor com a mesma chave Phillips que usamos para retirar ele, vamos fechar o curto entre os bornes para que não tenha nenhuma energia armazenada no capacitor. Vamos observar o valor que tem no nosso capacitor e colocar a escala mais próxima em nosso capacímetro. Vamos colocar as ponteiras em nosso capacitor e verificar se ele está bom ou ruim. Lembrando que esse teste é somente para as máquinas monofásicas. Máquinas trifásicas não têm capacitor para o compressor. O item 3.4 do laudo de compressores, ele vai trabalhar a resistência do compressor. Para esse teste, temos que tirar a tampa do compressor e nela já verificar quem vai ser o start, o comum e o regime. Com esses valores, e com alicate de bico fino, vamos retirar os conectores do compressor e com o multímetro vamos realizar a medição de resistência do comum com o start e anotar esse valor, e depois o comum com o regime e também anotar esse valor. Os dois valores que a gente teve de teste agora vai ser o mesmo resultado, tá, da resistência do start com o regime. Lembrando que para esse teste o protetor térmico do compressor tem que estar fechado. Então, certifique-se que ele vai estar frio antes de fazer esse teste.
O item 3.5 do laudo de compressores é a medição de cada borne com a carcaça do compressor. Lembrando que a medição da carcaça tem que ser feita numa parte que não tem tinta, tá? Então a gente vai ver se o borne fecha curto com a carcaça. Cada borne tem que ser testado individualmente. E lembrando que para esse teste, o protetor térmico tem que estar fechado. O item 3.6 do laudo de compressores, ele trata da alimentação elétrica da unidade evaporadora. Qual é a tensão que chega e qual é a corrente que tem na unidade evaporadora, com ela em funcionamento. O item 4 do laudo de compressores, ele trata do ambiente que as máquinas estão instaladas, tanto a unidade interna quanto a externa. Qual a temperatura que está na unidade interna, qual a temperatura do ambiente da unidade externa, qual é a pressão na linha de sucção e na linha de líquido, se tiver disponível na máquina. Independente se o compressor está funcionando ou não, a gente vai ter pressão na linha de sucção e líquido, se tem fluido dentro do produto, claro. Qual o comprimento de tubulação nesse local, qual o diâmetro da tubulação que estão usando, quantas polegadas é esse diâmetro, qual o desnível entre unidade interna e externa, quanto se for tem, a unidade externa está acima ou está abaixo. No final do laudo de compressores, temos um campo chamado Observações Importantes. Nesse campo, descreva o que está acontecendo com o produto, o que acontece quando ele liga, o que acontece quando ele desliga. É um campo amplo que pode acrescentar informações e ajudar a gente na análise desse laudo. Queria agradecer, visualizar mais essa aula. Temos os nossos contatos para tirar dúvida, o nosso 0800 e o nosso 4007 para tirar dúvidas técnicas dos nossos produtos Comeco.